Olá, bem-vindos para darmos continuidade ao nosso estudo do livro do Êxodo. Hoje nós queremos estudar o capítulo 5 do livro do Êxodo. Então, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 5, pegue a sua caneta para as anotações e nós vamos hoje estudar o capítulo 5, dos versículo 1 até o capítulo 6, versículo 1. Então, nós precisamos ir até o capítulo 6, versículo 1 somente, tá? O capítulo 5, propriamente dito, ele tem 23 versículos. Isso mesmo, 23 versículos. Mas nós precisamos entrar até o versículo 1 do capítulo 6 para fechar o contexto do estudo que nós vamos fazer deste capítulo, ok? Então, se você já pegou a sua Bíblia, vamos nos preparar para fazer a leitura, como sempre fazemos. Uma leitura calma, tranquila, para podermos entender o texto e a sua mensagem, tá bom? Podemos iniciar então o nosso estudo? Vamos lá para a leitura do capítulo 5 de Êxodo. Depois disso, Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e disseram-lhe: Assim fala o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me faça uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é esse Senhor, para que eu lhe deva obedecer, deixando partir Israel? Não conheço o Senhor, e não deixarei partir Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos apareceu. Deixa-nos ir ao deserto a 3 dias de caminho, para oferecer sacrifícios ao Senhor, para que não nos fira ele pela peste ou pela espada. O rei do Egito disse-lhe: Moisés e Arão, por que quereis desviar o povo do seu trabalho? Ide às vossas ocupações. E ajuntou: O povo é atualmente numeroso, e vós o faríeis interromper seus trabalhos. Naquele mesmo dia, deu o faraó ao inspetor do povo e aos vigias esta ordem: Não fornecereis mais, como dantes, a palha ao povo para fazer os tijolos. Irão eles mesmos procurá-la. Entretanto, exigi deles a mesma quantidade de tijolos que antes, sem nada diminuir. São os preguiçosos. É por isso que clamam: queremos ir oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Que sejam sobrecarregados de trabalhos. Ocupem-se eles de suas tarefas e não deem ouvidos às mentiras que se lhes contam. Os inspetores e os vigias do povo foram dizer-lhes: O faraó manda-vos dizer que já não vos fornecerá palha e que vós mesmos devereis procurá-la onde houver, mas nada se diminuirá de vosso trabalho. Espalhou-se, pois, o povo por todo o Egito para ajuntar restolho e transformá-lo em palha. Os inspetores estavam com eles, dizendo: Aproveitai vossa tarefa,
vossa tarefa diária, como quando se vos fornecia palha. Açoitavam até os vigias israelitas, que os inspetores do faraó tinham estabelecido sobre eles. Diziam-lhes: por que não terminastes ontem e hoje, como antes, o que se vos havia fixado de tijolos a fazer? Os vigias israelitas foram queixar-se ao faraó. Por que, perguntaram eles, procedes deste modo com os teus servos? Não se nos fornece mais a palha, e se nos diz, fazei tijolos, e chegam até a nos açoitar, como se teu povo estivesse em falta. O faraó respondeu: vós sois uns preguiçosos. Sim, uns preguiçosos. É por isso que dizeis: queremos ir oferecer sacrifícios ao Senhor. E agora ao trabalho. Não se vos fornecerá a palha, mas deveis entregar a mesma quantidade de tijolos. Os vigias israelitas, aos quais diziam: nada diminuireis da entrega diária de tijolos, viram-se em um cruel embaraço. Saindo da casa do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam. Disseram-lhes: que o Senhor vos veja e vos julgue, vós que atraíste sobre nós a aversão do faraó e de sua gente, e pusestes em suas mãos a espada para nos matar. Moisés voltou-se de novo para o Senhor. Ó Senhor, disse-lhe ele, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviastes? Desde que fui falar ao faraó em vosso nome, ele maltrata o povo, e vós não o livrastes de maneira alguma. O Senhor respondeu: verás o que vou fazer ao faraó. Forçado por mão poderosa, ele os deixará partir. Forçado por mão poderosa, ele os expulsará de sua terra. Esta é a leitura do capítulo 5 do livro do Êxodo. Muito importante sempre, e eu estou fazendo isso desde o início, é recordar um pouco do que vimos anteriormente para darmos continuidade. A Sagrada Escritura, ela tem essa lógica de continuidade dos seus textos, tá? Claro que em alguns momentos aquele relato que está sendo dito, ele é cortado por um outro, mas depois ele volta novamente. Essa é a Sagrada Escritura, é assim que os redatores sagrados a escreveram, tá? Mas é bom recordar um pouco do capítulo anterior. O que nós aprendemos do capítulo anterior, do capítulo 4 de Êxodo que estudamos? Que Deus sempre esteve, está e estará atento a qualquer situação que vai contra a vida e a dignidade humana. Ok? E o homem e a mulher de fé deve ser instrumento de Deus para transparecer esse Deus cuidadoso, presente na história de cada um. Ok? Promover a libertação de quem sofre, assim como Moisés, somos chamados também hoje. Nós vimos isso. A gritar com a nossa vida qual é a vontade de Deus.
E de que lado Deus está? Sabemos que sempre está do lado de quem sofre, tá? É dever do homem e da mulher de fé corrigir a imagem distorcida de Deus em nossos dias. Também somos chamados hoje a enfrentar os faraós de nossos tempos, de nossos dias, em favor da vida e dignidade para os nossos irmãos que sofrem, e levar esperança de vida para todos, tá? Mas devemos nos recordar sempre, Moisés e Arão foram instrumentos nas mãos de Deus, canais de Deus, assim como o homem e a mulher de fé deve ser. Ou seja, nós devemos ser canais de Deus para a vida do nosso povo de hoje. Ok? Entender qual é a vontade de Deus e transmitir isso ao povo. Não é fácil. Nós vamos ver isso no capítulo 5 que nós acabamos de ler, tá? Neste capítulo, temos o primeiro contato, né? O contato de Moisés e Arão com o faraó, certo? Eles chegam dizendo ao faraó que o Deus dos hebreus exige dele que liberte o povo, que deixe esse povo sair do Egito. O faraó lhes pergunta, mas quem é esse Senhor? Nós vimos aqui, para que eu lhe obedeça. O faraó não conhecia Deus. O faraó, ele era considerado, e nós vamos ver isso na sequência do estudo, como um Deus. Ele trabalhava em nome de uma divindade, porque na cultura egípcia, na terra do Egito, haviam vários deuses. E o faraó estava em nome de uma divindade. Então, o Deus dos hebreus ele não conhecia. Então, ele não era obrigado a acatar. Ele não ia acatar, melhor dizendo, o pedido que Arão e Moisés fazem em nome de Deus, que é deixar o povo ir, né? Ir para o deserto para adorar a Deus, certo? É óbvio que o faraó não acataria de início e de bom grado, digamos, esta ordem. E não deixaria partir o povo de Israel assim do nada, só porque dois homens, né, vieram falar com o faraó, em nome do povo, e em nome de um Deus que o faraó nem sabia que existia, ok? O povo era de muita utilidade para o faraó. O seu trabalho, a sua mão de obra, colaborava, melhor dizendo, com o enriquecimento do faraó, né? Do rei do Egito. Então, perder este povo seria um grande prejuízo. E ele não quer isso, tá? Devemos lembrar aqui que no Egito não era só o povo israelita que era escravo. Existiam outras culturas, outros povos escravos no Egito. E nós vimos o porquê, né? Devido à escassez, aos anos de seca, eles recorreram ao Egito, perderam tudo o que tinham para sobreviver e se tornaram escravos no Egito. Então, a escravidão do Egito não é algo somente do povo israelita. Existiam outros povos na escravidão do Egito. Mas aqui nós estudamos propriamente o povo hebreu, o povo israelita escravizado no Egito. O povo que Deus escolheu como seu povo, né, como seu primogênito dentre os outros povos, como nós vimos, para manifestar a sua glória, o Deus da liberdade, que quer o povo livre, que criou tudo, como nós estamos vendo desde o começo, ele quer libertar este povo. Este povo primogênito
será o sinal da presença de Deus para outros povos, certo? Por isso Deus escolheu o povo de Israel, desde os patriarcas, como nós vimos aqui. Assim começa a aventura, podemos dizer assim, com a necessária entrevista com o faraó. Para os egípcios, e certamente para os estrangeiros, entre eles os israelitas, alguns israelitas, o faraó era algo parecido como um deus. Deus com letra minúscula. Um deusinho, tá? O fato de do faraó receber esses, digamos, meros mortais em sua presença, era já um sinal grande de um grande ato de bondade por parte do faraó. O faraó, considerado um deus diante dos egípcios e do povo que ali vivia, dos israelitas, dos estrangeiros, somente o fato dele aceitar receber, as pessoas em sua presença já é um grande ato de bondade da parte do faraó. É assim que era visto pelo povo. A situação torna-se tensa. Nós vimos aqui na leitura que fizemos do capítulo 5. Quando falam a ele que o Senhor, o Deus de Israel, quer que seu povo saia do Egito. A reação do faraó é normal. É normal. Quem é esse Deus? Terá ele mais poder que o faraó? Esta é a pergunta do faraó quando ele fala quem é esse Deus. Poderá o Deus dos escravos atrever-se a dar ordens ao faraó e à divindade que ele mesmo representa? Na mentalidade, na mente do faraó, isso é inconcebível. Isso é uma afronta, é um abuso. A resposta é um contundente não da parte do faraó. Não vai sair. Esse povo não vai sair. E a reação é a intensificação dos trabalhos. A partir de agora se dobram os trabalhos, com penas maiores e com rendimento igual antes. Produção igual antes. Não pode diminuir a produção. A intensificação dos trabalhos com que o faraó procura demonstrar o seu poder sobre os israelitas e sobre o seu Deus. Versículos de 4 a 18. Assim o faraó tinha na sua cabeça que, dobrando os trabalhos, ele estava dominando esse povo e o próprio Deus deles. Tá? As tentativas de negociação dos inspetores israelitas também não alcançaram êxito. Só conseguem que se endureça mais a política repressora. Nós vimos aqui. Mas isso é apenas um toque literário, gente, para a constatação de um fato que se repete permanentemente na história de nossos povos. A história da Bíblia é a nossa história. Vejam bem, como eu disse aqui, isso é apenas um toque literário para a constatação de um fato que se repete permanentemente na história de nossos povos. Certo? Na mentalidade do faraó, como nós vimos aqui, são preguiçosos. Dobrem o trabalho para que parem de pensar bobagens, parem de pensar nesse Deus deles. Eles têm que produzir. Não é assim a mentalidade do mundo de hoje e do mundo pós-moderno que vivemos? Quanto mais você
dar coisas para o povo, dobrar a carga do povo, você está conseguindo fazer com que Deus fique sempre em último lugar até cair no esquecimento deste povo. É assim hoje. Esta mentalidade ainda vinga. Por isso, o texto sagrado deve nos orientar nessa situação para não cairmos nessa tentação. Senão nós caímos na tentação do fazer, produzir, que é a ótica do capitalismo selvagem, né? E não temos tempo para pensar em Deus. No fundo é isso que o poder opressor quer. Então é muito atual esse texto para nós hoje, certo? Continuando aqui. Onde eu parei? Então, é a constatação que se repete na história. Desanimar diante das primeiras dificuldades nos trabalhos de conscientização e de libertação e deixar como exclusiva responsabilidade dos líderes a tarefa que verdadeiramente compete a todos. Tá? Então, diante do primeiro não, diante da tentativa de conscientizar o povo, que todos são responsáveis para sair da situação de opressão, muitos preferem desanimar no primeiro obstáculo e jogar a culpa nos líderes. Eles que cuidem, eles que façam, porque eles estão lá, eles são os líderes. E não é assim. A responsabilidade é coletiva. Mas para isso tem que ter essa consciência. Tá? Novamente, cumpre salientar a ideia que não existe, se não existe, melhor dizendo, vamos salientar a ideia, se não existe consciência de que se sofre opressão, não se pode haver motivos para a libertação. Se você não tem consciência de que está vivendo uma opressão, que motivo você vai ter para correr atrás da libertação? Então é um trabalho difícil, que é trabalhar a consciência humana, despertar a consciência humana para a realidade vivida. Não é tarefa fácil, tá? Então, se não há consciência que se sofre opressão, não pode haver motivo para a libertação. Sempre se verá algo de perigoso e problemático para a estabilidade. Isso está no versículo 21 que nós lemos, do capítulo 5. Tá? Muito bem. Qual é a mensagem deste texto para nós? O trabalho de conscientização. O trabalho de conscientização e de libertação é árduo. É preciso muita perseverança para abrir os olhos de quem está vivendo essa situação. Nós notamos na leitura aqui, o povo estava oprimido, o povo estava sofrendo. Diante da carga dobrada de trabalho, o povo desanima na fé e na esperança. E prefere ficar na situação que está, mas ficar estabilizado. Prefere ficar sofrendo, mas ficar do jeito que está. Uma velha frase atual nossa é uma frase de comodistas, de quem vive no comodismo de hoje. E às vezes isso entra na vida de fé das pessoas. Todos nós já ouvimos dizer, em time que está ganhando não se mexe. Isso é comodismo. Isso
é não querer ter trabalho para evoluir, para sair, para melhorar, tá? Então, o trabalho de conscientização e de libertação é árduo, exige muita perseverança para abrir os olhos de quem está vivendo essa situação. Trabalhar com a consciência humana não é fácil. Quem está vivendo a opressão tem uma grande dificuldade para sair dessa situação. É preciso ter quem os ajude. Quem o ajude. Digamos que o processo de libertação começa quando se toma consciência da realidade vivida. A primeira a se libertar do sistema opressivo é a consciência. Depois, a coragem de dar um passo a mais, um passo para a liberdade. Tudo começa aqui, na consciência humana. É um processo passo a passo, exigente demais. Tá? Deus quer que o povo eleito seja livre de tudo isso. Sabe, porém, que não será tarefa fácil de convencer o faraó e de conscientizar o povo. Duas tarefas complicadas. Convencer o faraó em libertar o povo e conscientizar o povo que tem que dar um passo a mais, que precisa sair da situação de opressão. Ninguém pode viver assim a vida inteira, né? Mas Deus age inspirando, conduzindo, seguindo um processo pedagógico, que não é de curto prazo, mas de longo prazo. Deus vai, passo a passo, formando a consciência deste povo através dos seus líderes. No caso aqui, Moisés e Arão, que ele escolheu. Que é preciso que esse povo reaja à situação opressiva que está vivendo. Também esta leitura nos mostra o perigo da acomodação do povo, deixando tudo nas mãos dos líderes, quando a responsabilidade no processo de libertação é de todos. O líder é aquele que forma consciências, mas não é aquele que faz tudo pelo povo. Ele ajuda o povo a sair da situação, mas ele não pode agir no lugar do povo. Olha a profundidade desse texto do capítulo 5 que nós estamos estudando. O processo de acomodação é muito grande. Fulano está no poder, ele que resolva. Não é assim. A função do líder é trabalhar as consciências, onde todos juntos vão lutar por esta liberdade. Esse é o objetivo do texto sagrado, do capítulo 5. Essa leitura nos ensina a olhar a nossa vida, né? E nos convida, à luz da fé no Deus libertador, dar um passo a mais. Se estamos vivendo situações semelhantes à do povo hebreu, ter coragem de sair da estabilidade opressora, muitas vezes, que oprime, para viver na liberdade de filhos de Deus. É preciso tomar essa consciência. Tomar consciência da situação, da opressão, é não se conformar e também não acreditar que se estou vivendo esta ou aquela situação é porque Deus quer. Deus não quer assim. Não é assim. Isso não é verdade. Ele é o Deus da vida digna, livre de opressões, injustiças e escravidão. Ele nos faz livres e é assim que nos quer vivendo. Ok? Então, nós precisamos aprender com essa leitura a trabalhar essa consciência. E como homens e mulheres de fé,
precisamos ajudar as pessoas que vivem em situações opressivas a se libertar dessas situações. Essa foi a função de Moisés e Arão. Fácil? Não, porque a consciência humana é a coisa mais difícil de se trabalhar. Muito difícil. Mas, com muito esforço, empenho, com fé, com a orientação de Deus, se consegue esta libertação, querida por Deus, para todo ser humano. Ok? Espero que vocês tenham apreciado, tenham gostado do estudo do capítulo 5. Vocês podem reler depois, né? Tirar as conclusões também de vocês, de tudo que nós falamos aqui. E espero vocês para o estudo do capítulo 6, que vamos continuar do versículo 2 seguintes. Até lá, um abraço a todos.